Espero que estejam todos bem, que o Senhor possa receber nessa noite esse culto como oferta tira suave, que possamos aprender mais e mais do nosso Deus, da sua palavra, e que possamos colocar em prática. Vamos fazer uma oração. Deus querido, muito obrigado porque estamos na tua presença, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Seja conosco a cada dia, Pai. Nos ajuda, Pai, a estar mais próximos de Ti. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoa-nos, Pai amado. Deus querido, que nesse momento possamos estar com os nossos corações e ouvidos atentos para receber de Ti, para ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti, Pai. Seja conosco, Pai. Isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom ter esse prazer de estar na casa do Pai. Como é precioso a gente entender que é o melhor lugar que nós devemos escolher na nossa vida, é estar presente na casa do Pai em todo o tempo, caminhando, entendendo que Ele tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Que você que está assistindo esta live nessa noite possa ser abençoado pelo poder do nosso santo e bendito Deus. Você também que está aqui, que Deus te abençoe. Nessa noite eu quero estar compartilhando um pouquinho com vocês, nesse estudo, de evitar a tentação. Como eu faço para evitar a tentação? Muitas pessoas pensam que na vida cristã nós não somos tentados, nós temos uma vida tranquila, mas a palavra mesmo de Deus diz que nós somos atribulados, somos tentados em todo o tempo. De fato, seria muito confortável para nós cristãos ficar de fora das tentações, ficar livre dessas tentações, mas a gente entende que essas tentações levam o ser humano a pecar. Mas quando a gente começa a buscar na palavra, nós entendemos que ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. O próprio Jesus foi tentado, o próprio Mestre foi tentado e jamais cedeu à tentação. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 46. Lucas 22, 46. Hoje uma noite um pouco mais fria e com tendência a esfriar muito mais, mas nós estamos aqui podendo nos aquecer com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 46. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Vou ler novamente. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrar em tentação. Quando a gente olha para esse texto isolado, a gente acha que simplesmente eu posso fugir das tentações. Mas quando a gente olha no contexto, por que Jesus estava orientando os seus discípulos, no capítulo 22 ele inicia falando ali sobre o traidor, que no meio dos discípulos de Cristo tinha um traidor. E Jesus está orientando os seus discípulos para que vigiassem, para que permanecessem firmes, para que não viessem cair em tentações. Depois Jesus celebra aquele momento especial com os seus discípulos, realizando a ceia, e depois ele vai, como de costume, ao Monte das Oliveiras para orar. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, juntamente com alguns dos seus discípulos que o seguiam, ele fala para eles orarem, para que não pudessem cair em tentação. E pouco tempo depois que ele se afasta daqueles discípulos, a pequena distância, ele se prostrou e começou a orar. E Jesus chega e fala ao Pai: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Se possível for, alivie essa angústia, alivie esse sofrimento que eu estou para enfrentar. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que a oração ela é eficaz na nossa vida. A oração faz com que a gente possa realmente viver de uma forma diferente. O versículo que nós acabamos de ler, ele nos dá um conselho a respeito de um método que nos ajuda a evitar as tentações ou ficar longe das tentações, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Qual é a resposta? Orai. A palavra de Deus, ela diz para a gente orar em todo tempo, orai sem cessar. Quando aprendemos que a oração ela é algo que nós temos que usar diuturnamente na nossa vida, não somente aquele momento que você para, fecha os teus olhos e ora,
A palavra de Deus não diz que você tem que orar com os olhos fechados. Você pode orar em todo tempo. Você pode orar em espírito, você pode orar através de cânticos, através da conversa. E sim, você pode também se prostrar aos pés do Senhor e falar com Ele. Mas a primeira atitude que eu vejo nesse contexto de Lucas, Jesus falando para os seus discípulos, ele dá uma ordem para eles, né? A primeira atitude, Jesus fala para eles: levantai-vos. O que significa esse levantar? Jesus está falando para eles: fiquem em pé na minha presença. Ou será que vocês estão dormindo? Será que vocês estão sendo negligentes? Vocês estão esquecendo? Muitas vezes nós estamos nas igrejas, vamos aos cultos, vamos nas programações, mas parece que o nosso espírito está longe daquilo que está acontecendo. Eu estou simplesmente de corpo presente, eu não estou vivendo aquele momento, eu estou até cantando, mas eu não estou entendendo o que eu canto. Por isso que Jesus enfatiza: levantem, tomem uma posição. Muitas pessoas durante os cultos levantam as mãos, adoram a Deus, mas parece que aquele contato, aquela intimidade não passa do teto. É algo tão frio. O ser humano, ele está perdendo essa essência de adoração. O ser humano, ele está perdendo esse privilégio que Deus nos deu de viver esse momento muito especial. Levantar significa colocar em pé, estar pronto, tomar uma posição. Você não está pronto se você está deitado, mas quando você está em pé, realmente você está preparado para se defender de qualquer situação que venha ao teu encontro. Você, quando chega na porta de um banco, você vê sempre que existe ali um segurança, mas aquele segurança, ele não está sentado. Ele está em pé, por quê? Porque ele está vigilante, ele está atento, porque qualquer momento pode chegar um indivíduo, alguém tentando usurpar do patrimônio de outra pessoa, e aquele vigilante, ele está atento, ele tomou uma posição. O Senhor não nos quer dormindo, Ele quer que a gente tome uma posição. E nesta noite a pergunta que eu faço para você: qual é a posição que você tem tomado? Você está pronto? Você tomou uma posição realmente daquela pessoa que está preparado? Se você não estiver preparado, por isso que quando Jesus dá o exemplo das 10 virgens, ele diz que quando o noivo voltou, apenas 5 estavam preparadas. As outras 5 não estavam preparadas, porque não tomaram uma atitude, não tomaram uma posição. Amados, é hora, é o tempo de nós levantarmos espiritualmente para fugirmos das tentações. O inimigo está furioso ao redor, mas o nosso espírito, se estiver dormindo, certamente nós cederemos às tentações que Satanás trará. Mas quando nós estamos pronto, alerta, nós evitaremos muitos desafios, muitas situações que poderiam impedir do nosso relacionamento com Deus. O despertar do Espírito é fazer com que realmente você possa estar cheio. As pessoas estão cada vez mais se esvaziando, não de si, se esvaziando de Deus. E é o contrário que a palavra fala: esvazie-se o homem de si mesmo. Mas as pessoas estão se esvaziando de Deus e querendo viver conforme acham que é melhor. Quando você realmente levantar, tomar uma posição, você vai ser mais que vencedor. A segunda atitude que eu vejo nesse contexto é o vigiar e orar. Depois que a gente toma uma posição realmente na presença de Deus, que você levanta e realmente quer viver, você começa a vigiar. O vigiar é estar atento. O vigiar não significa que você vai estar esperando algo acontecer, mas você está preparado se algo vier a acontecer. Por isso que Lucas cita somente orar,
Porém, nos outros evangelhos, como em Marcos e também em Mateus, quando se refere ao mesmo contexto, ele fala na ordem, né? Vigiar e orar. Mas o que é vigiar? Vigiar é guardar, é ter segurança, é proteger. O próprio Salomão, em Provérbios, ele diz que nós devemos estar prontos, vigilantes. Nós devemos estar preparados porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas quando a gente está preparado, a gente sabe que por mais dificuldades que possamos enfrentar, Deus se faz presente na nossa vida. O sábio Salomão, quando Deus deu a oportunidade dele pedir o que ele bem entendesse. O que foi que ele pediu? Sabedoria. A sabedoria faz com que a gente possa realmente viver uma vida totalmente diferente. Tem muitas pessoas que não estão vivendo de uma forma vigilante. As pessoas estão se entregando à corrupção, à prostituição, à lascívia, a bebedeiras, a tanta promiscuidade que o mundo oferece e achando que está tudo certo. Então você não está sendo vigilante, você não está sendo resguardado. Vigiar e orar, para quê? Para não ser tentado, para você viver uma vida feliz. Mas as pessoas estão vivendo uma vida aprisionada, achando que são livres. Qual é a tua posição? Você já parou para pensar que essa liberdade que parece que você tem é algo que te torna escravo? Quando nós entendemos que a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade que te traz confiança, é uma liberdade que faz com que você viva realmente em submissão à autoridade do Pai, mas vive no conselho do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e seguir o conselho, né? Não o dos ímpios, mas o conselho de Cristo. O conselho de Cristo faz com que a gente evite tantas coisas, faz com que a gente possa caminhar com passos largos para a eternidade. Quem vigia está atento a tudo aquilo que acontece. Quando você está alerta, né? Quando você está alerta, você consegue entender. Eu, quando era criança, nós fazíamos parte do grupo de escoteiros, né? E o nosso lema era sempre alerta, sempre alerta. Por quê? Porque a gente sabia que as coisas más poderiam acontecer, mas quando você está alerta, você consegue fugir dessas coisas ruins. O exemplo disso é o exemplo de José, né? José, ele sempre estava na presença de Deus. Quando veio a mulher de Potifar tentar seduzi-lo, o que ele faz? Para aí, né? Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele não estava falando que ele não podia pecar contra Potifar, mas ele jamais poderia pecar contra o seu Deus. Ele estava alerta, ele estava vigiando, e assim mesmo pagou um preço muito alto pela sua escolha de não se prostituir. E hoje as pessoas estão escolhendo o que parece que é mais fácil. Não estão vigiando, não estão alerta, não estão orando, não estão buscando. Muitos jovens hoje caem na tentação, né? Mesmo pessoas cristãs, jovens cristãos, porque são assediados pelo mundo e acabam cedendo, porque não estão vigiando. Aí chegam depois e acham, né? E vem com a desculpa: pastor, mas a carne é fraca, né? Mas nós temos que saber o que nós podemos deixar entrar dentro de nós. Sabemos sim que a carne é fraca, mas nós não podemos estar sendo alimentados pelo pecado. Quando somos alimentados pela palavra, a nossa carne não é fraca. Nós temos que saber quem nós estamos alimentando mais na nossa vida. Em todo combate vai vencer aquele que está mais bem alimentado. Por isso, cuidado que temos que ter. Quem nós estamos alimentando, devemos vigiar, devemos estar atentos, devemos estar sempre vigilante para evitar que venhamos a cair em tentações e em dificuldades. A Bíblia, em diversos trechos, né, ela nos ordena a orar.
orai sem cessar. Orar sem cessar é orar constantemente, é conversar com Deus, orando em espírito, orando em conversa, em diálogo, né? E o legal é que quando você ora, não é simplesmente um monólogo que você faz sozinho, né? Mas é um diálogo. Você fala com Deus e Ele te responde. O tempo de Deus, Ele vai agir na tua vida. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue entender que Deus sempre se faz presente. Você fala e Ele vai te responder. Ele vai fazer com que você aprenda a viver uma vida totalmente dependente dEle. Mas hoje nós queremos viver uma vida independente. Achamos que somos fortes, o nosso braço é forte e nós vamos conseguir. Aí quando vem as tentações, vem as dificuldades, nós reclamamos e falamos: Senhor, por que Tu não me livrou? Porque eu não estava alimentando o meu Deus. Que tempo você tem tirado para orar? Qual é o tempo que você tem tirado para ter esse relacionamento com Deus? Talvez você possa alegar que está sem tempo por causa do trabalho, ou talvez você diz que eu tenho vontade de orar de madrugada, mas eu não me acordo. Ou talvez você diz que como é difícil achar tempo para isso. Mas quando batem as dificuldades, como que você acha? Quando vêm as limitações, como que você acha? A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Como podemos pedir? Como podemos buscar? Como podemos bater? É através da oração, é através da palavra, da comunhão, do relacionamento com Deus. A gente vê na palavra de Deus o exemplo de Ana. Ana orou e pediu para que Deus lhe desse um filho, e Deus lhe deu Samuel. Daniel orou e Deus livrou ele da cova dos leões, da fornalha de fogo. Davi orou e Deus garantiu a vitória em meio a guerras. Quando você busca, com certeza Deus trabalha na tua vida. Moisés orou e Deus libertou ele juntamente com aquele povo lá do Egito e levou eles à terra prometida. Você quer mudança na sua vida? Comece a orar agora. Você quer ter uma vida totalmente diferente? Clame no Senhor. Você quer vitória? Comece a orar. A vitória nós alcançamos de joelho no chão, clamando no Senhor. Você quer vencer as tentações? Comece a orar. Você quer ser livre das dificuldades? Comece a orar. Se a gente seguir realmente a ordem de Jesus, se a gente viver na força do Espírito Santo de Deus, nós somos imbatíveis, porque Deus está no controle. Deus, Ele é o único que tem poder para nos livrar das tentações, pois não há tentação maior do que o nosso Deus. Podem vir as tentações que nós vamos resistir quando nós estamos cheios da presença de Deus. E é em meio às tentações que realmente Deus nos dá saída. Você não espere livramento antes de passar por dificuldades. Você vai passar por batalhas. Mas o legal é que quando nós passamos por batalhas, nós entendemos que Deus é o nosso suporte, porque Ele nos leva à vitória, em nome de Jesus. Não somos nós que vamos ser mais do que vencedores, foi Cristo que venceu por nós. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: não vos veio sobre vocês nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Essa é a confiança que nós temos quando realmente buscamos no Senhor, quando realmente vivemos uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida de comunhão, se relacionando com Ele, nós somos mais do que vencedores. No versículo 44, ele fala assim:
Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou os olhos aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. A atitude de Jesus, a posição de Cristo, junto aos seus discípulos, orientando. Levantem e orem, para que vocês não venham cair em tentação. Se a gente seguir simplesmente o exemplo do nosso Mestre Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Se você viver uma vida como condiz a palavra, você será mais do que vencedor. Podem vir dificuldades, sim, virão em todo tempo, mas nós vamos conseguir resistir, porque Deus está no controle. Então vamos pôr em prática a palavra de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, que é através da oração que nós temos esse relacionamento contigo. É através da oração que nós falamos com o nosso Criador, com o nosso Senhor. Por isso, Pai, ouça o nosso clamor. Nós entendemos, Senhor, que tudo que nós pedimos em Teu nome, crendo, nós vamos receber. Nós pedimos, Senhor, que nos livre do mal, nos livre das tentações. Elas virão, sim, sabemos que virão, mas entendemos que temos um Deus soberano, um Deus criador, um Deus protetor, que nos livrará de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, de tudo que vier na nossa vida. O salmista diz que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus se faz presente na nossa caminhada. Quando clamamos, quando alimentamos a nossa vida com Cristo, somos mais do que vencedores. Que essa palavra possa ficar no coração de cada ouvinte. Que as pessoas que estão assistindo a live nesse momento, os que vão assistir mais tarde através do YouTube, possam ser abundantemente abençoados no Senhor. Renova, Senhor, as forças de cada um. Traz novamente a alegria. Traz a essência do louvor, da adoração e da comunhão contigo. Pois eu oro, grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua família. Que você continue firme, clamando e entendendo que para todas as dificuldades temos a resposta na oração. E é através da oração que somos mais que vencedores. Deus abençoe a todos.